Bom dia, irmãos. Nós estamos fazendo a gravação da mensagem do culto da regeneração dessa quinta-feira, dia 24 de março. E eu convido os irmãos a meditarem um pouco a respeito do assunto que nós estamos tratando desde o começo do ano, que é a oração. E antes, então, de nós abrirmos a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia. Abençoa-nos como igreja. No momento em que nós estamos passando, ó Pai, nessa novidade em que nós não podemos estar reunidos no templo, mas que a Tua Palavra possa chegar aos nossos corações por meio dessa transmissão. Abençoa essa nação, ó Pai, abençoe o mundo, a situação que está acontecendo e, acima de tudo, dê aos nossos governantes sabedoria para tomarem decisões acima das suas vaidades pessoais. Ó Deus, que o Senhor possa nos sustentar a cada dia, a cada momento. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nessa mensagem eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, é um texto bastante conhecido, a parábola do fariseu e o publicano. Nós lemos assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto, que é muito conhecido, nós podemos tirar algumas lições para nós nessa mensagem. Primeiro, que a oração é um dos exercícios mais importantes da vida cristã. Além da leitura da palavra de Deus, a comunhão com os irmãos nas reuniões públicas, a oração ela faz parte do exercício da vida cristã, onde nós podemos nos dirigir a Deus orando pelas necessidades dos irmãos, orando pelas necessidades da família, orando pela necessidade do trabalho da igreja, intercedendo uns pelos outros. E nós podemos olhar aqui, através dessa parábola, que a oração nos mostra a nossa insuficiência, o quão insuficientes somos em nossas necessidades. Nós dependemos de Deus para tudo. Nós não podemos achar que a nossa vida está nas nossas próprias mãos. Pelo contrário, quem cuida de nós é Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. Quando nós oramos, nós já nos dirigimos a Deus em termos da sua soberania. Senhor Deus, Santo Pai, Pai amado. Então isso mostra a nossa submissão a Ele e o quanto dependemos dEle. E nós, na nossa oração, nós colocamos a nossa confiança na proteção de Deus. Nós nos dirigimos a Deus cientes de que quem cuida de nós é Ele. Nós não somos autossuficientes no sentido de proteger a própria vida. Dependemos de Deus para tudo. Até do ar que nós respiramos, nós dependemos de Deus. E isso nos coloca numa atitude humilde, que depende da resposta amorosa do Pai. Por isso, quando nós oramos, nós colocamos em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade, porque nós dependemos da resposta amorosa de Deus. E a nossa oração também, ela, por meio desse texto que nós acabamos de ler, mostra que nós precisamos estar na presença de Deus continuamente. Não é de vez em quando, não é quando eu tiver tempo ou quando eu estiver precisando. A oração ela é algo que deve ser levado a Deus diariamente, constantemente. Não tem um tempo definido. Eu vou orar de manhã, eu vou orar à tarde, eu vou orar à noite. Às vezes nós vamos precisar de sabedoria para tomar uma decisão às 3 da tarde, às 10 da manhã. Então, esse canal que temos aberto com Deus nos permite a reconhecer o quanto dependemos dele em nossas decisões.
E essa resposta que nós temos de Deus, nem sempre positiva, às vezes é uma resposta negativa, ou mesmo uma resposta que demora para vir, nos faz saber que Deus, embora não respondeu ainda, Ele ouviu as nossas orações e aguardamos dele. Sabemos que Deus ouviu e o tempo dele vai definir se é a vontade dele ou não aquilo. É lógico, algumas situações são imediatas. Você está para fazer uma prova num concurso público. Você passou 3, 4 meses estudando sobre aquele assunto. E ali naquele momento que você vai fazer a prova, você ora a Deus pedindo sabedoria. A resposta vai estar vindo ali de imediato. Deus não vai falar, olha, eu vou responder, mas daqui 3 semanas. Porque você está pedindo a Deus que te ilumine e te capacite a executar aquele concurso, aquela prova, naquele momento, dentro daquilo que você estudou. Você vai passar por uma cirurgia e você ora a Deus para que Deus dê sabedoria aos médicos e que o procedimento possa acontecer da melhor maneira possível. E você vai ter resposta logo após, né, o pós-cirúrgico. Se tudo deu certo, se não deu certo, como que aconteceu, como não aconteceu. Mas nos colocamos na dependência de Deus para todas as coisas. A oração, ela estabelece uma relação entre a nossa necessidade e a onipotência de Deus. Você já ouviu aquele ditado, né? Deus sem nós continua sendo Deus, e nós sem Deus não somos nada. Então nós conhecemos a nossa necessidade humana e a onipotência de Deus. Por isso que nós oramos a Deus. Agrada a Deus ouvir as nossas necessidades como filho. Deus sabe do que precisamos, mas agrada a Ele ouvir as nossas orações, as nossas petições. Aqui nesse caso, nós temos a diferença entre um homem orgulhoso, um homem que não dependia de Deus, pelo contrário, achava que Deus dependia dele. Olha o que ele diz aqui: eu jejuo, eu dou o dízimo, não sou como esses roubadores, como os injustos, como os adúlteros. Ele está se colocando como uma pessoa acima dos demais. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz no versículo 11, que esse homem, ele orava de si para si mesmo, ou seja, a oração era para ele, não era para Deus. Ele estava querendo se apresentar para Deus como um grande homem, e que Deus então deveria se comover com isso, e Deus deveria então abençoá-lo, porque ele faz as coisas. Ele não depende de Deus para nada. Ele é um homem bom, segundo o seu ponto de vista, né? Segundo a sua visão, um homem que não rouba, que não é injusto, que não é adúltero, que jejua, que dá o dízimo, é um homem bom. Então, ele quer convencer Deus que ele é merecedor das bênçãos de Deus. Essa oração arrogante, essa oração prepotente, o Senhor Jesus Cristo diz no final aqui que esse homem não voltou para casa justificado, porque ele se autoexaltou. E a oração nos mostra claramente isso, que esse homem, esse fariseu, ele achava que podia tudo por o que ele faz. Já o publicano não. A oração do publicano, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo que ele estava em pé, longe. Lógico que ele não podia ficar perto dos santos fariseus, então ele estava longe. E talvez depois de ele ouvir toda aquela oração, depois de ele ouvir o fariseu dizer que não roubava, que não era injusto, que não era um homem adúltero, depois de ouvir o fariseu dizer que ele jejuava e que dava o dízimo de tudo que ganhava, o publicano pensou: eu não faço nada disso, eu não jejuo, eu não dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu já cometi pecados que, se as pessoas souberem, eu envergonharia a todos. Então, a sua oração, ela é pequena, mas a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, diz que esse homem voltou justificado, porque ele bateu no peito
e disse: ó Senhor, sê propício a mim, pecador. Ele se mostrou inopotente, inoperante, ele se mostrou insuficiente para realizar alguma coisa em favor de si próprio. Por isso ele buscou a Deus. E por buscar a Deus e por reconhecer que Deus é soberano, que Deus é suficiente, que Deus é aquele que nos concede todas as coisas, é dele que dependemos e não ao contrário, não é Deus que depende de nós, nós dependemos de Deus. Então, aquele homem reconhecendo o seu real significado, o seu tamanho diante de Deus, então ele ora a Deus dessa forma. Ele ora a Deus buscando os favores de Deus, por ser pecador, por ser miserável. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. E se não fosse pelas misericórdias de Deus, nós nem teríamos levantado nesta manhã. Quantos pecados nós temos cometido? Quantas vezes nós agimos como o publicano, reconhecendo que somos de fato pecadores? E quantas vezes nós agimos como fariseu? Não, eu sou crente, eu sou santo, eu não tenho pecado, eu sou um exemplo de crente para minha igreja. E tudo isso mostra que de fato nós não somos merecedores de coisa nenhuma, se nós achamos que somos superiores aos demais. Assim como o fariseu, nós seremos humilhados, porque Deus busca aqueles que reconhecem o seu significado diante dele. Quem que sou eu? Não sou ninguém. Quem é você? Você não é ninguém. Nós somos pó. A palavra de Deus diz que voltaremos ao pó. Então, o que nós podemos fazer, o que nós podemos aprender com essa pequena parábola é reconhecer que Deus é soberano e que dependemos dele para tudo. Você jejua, você dá o dízimo, você é um homem justo, amém. Mas não dependa disto para querer convencer a Deus de alguma coisa. Eu costumo dizer que aos olhos da humanidade, muitos homens são mais dignos do que muitos crentes. São pessoas boas, pessoas que agem com decência, mas que confiam em si próprios, não confiam em Deus. E as nossas orações deveriam ser mais do modelo do publicano, reconhecendo que somos pecadores e que dependemos de Deus, que Ele é soberano, Ele é o Deus de graça, de misericórdia, de bondade, e que se não for Ele, nós não somos nada. Então que nós possamos aprender com essa lição, que nesses dias difíceis em que estamos vivendo, nós possamos entender o quanto dependemos de Deus. E que Deus nos abençoe, e que nós possamos viver dias melhores. Nós vamos ter o tempo de oração agora, lembrando dos pedidos. Logo após o vídeo eu vou passar a relação dos pedidos, mas lembrando daqueles que nós já mencionamos. Semana passada, no dia seguinte, na sexta-feira, se eu não me engano, ou na segunda, o André Beraldo, lá, o filho de Gilberto e da Cida em Caldas, mandou uma notícia que a dona Alice, a avó, a mãe do Gilberto, havia falecido. Eu compartilhei isso com um grupo, mas vamos orar pela família, vamos orar pela Gláucia, que está enfrentando o problema de câncer, e que Deus possa sustentá-la nesses dias. Outras pessoas que sofrem de câncer, vamos orar por elas, vamos orar pelos irmãos da igreja, aqueles que necessitam do trabalho, Lembramos, por exemplo, da Luciana, que trabalha no comércio, a Luciene, que trabalha também no comércio, que Deus possa preservar seus empregos. Outros irmãos que também dependem do trabalho autônomo, lembramos do Washington, lembramos dos irmãos que necessitam de sair na rua para poder trabalhar, que Deus possa guardá-los e protegê-los, e que Deus permitindo em breve toda essa situação se normalize. Também lembrar do pastor Ronaldo e Dona Elizabeth, eu
falei com a Betina agora há pouco, e ela agradece a Deus pelos vizinhos que estão ajudando à medida do possível, alguns levando alimentos, a comida pronta, outros levando para a farmácia, comprando os remédios. Ela agradece pela Dona Elizabeth, que tem reagido de maneira positiva ao tratamento do Alzheimer, até fazendo palavra cruzada e sudoku, ativando, né, a memória, conversando, andando, até desejando fazer algumas coisas em casa, né? Então é um motivo de louvor e gratidão, e também ela pede a Deus que as pessoas que foram fazer o orçamento lá para o cômodo que eles querem construir, o pastor Ronaldo e Elizabeth, somente um deu retorno, os outros não retornaram. Mas depois nós vamos passar a lista geral. Os irmãos podem gastar agora um tempo em oração aí com sua família, ou se você estiver sozinho também esteja orando, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Deus Pai Santo, obrigado pela meditação desta mensagem, saber que o Senhor é Deus soberano e nós não somos ninguém. E assim como o publicano, possamos reconhecer a nossa pequenez e clamar a Ti. Ser propício a nós, Senhor, que somos pecadores. E pedimos isto, em nome de Jesus. Amém.